Olá, bom dia. 11h02 ainda, bom dia. Gente, vocês viram como o planeta Terra está mudado? Nossos avós, né, nossos pais, meus pais que tinham, quando mamãe faleceu, tinha 84 anos. Antes as estações eram certinhas conforme se descreviam nos livros: primavera, florir, o enamorar dos animais, tudo. O inverno, aquele vento rigoroso, nossa, que você tinha que se agasalhar bem. Hoje eu só tô com essa blusinha, é fininha. Gente, lava, seca, volta para o armário, volta para o corpo. É assim. O verão, que tinham chuvas, granizos, sim, tinham tempestades, mas tinha, né? Hoje em dia, a gente está vendo a loucura que está não só no clima, como nas pessoas, né? E além de tudo, estava vendo uma notícia, por que as pessoas sujam tanto o lugar onde elas moram? Às vezes, eu sei que bater o punho em ponteiras de lanças, né? Porque eu sempre varro minha calçada, ventando ou não, eu sempre tô varrendo. E não são as folhas que são sujeiras, né? Coisinha, pino de entorpecentes, máscaras descartáveis que as pessoas vão no posto e jogam no meio da rua. Como a gente quer ter um ambiente limpo? Daí, as pessoas falam assim, os ricos fazem cocôzinho lá no Tietê e o governo vai, abre as comportas e vem para Billings. E o nosso? Muitas casas clandestinas sem saneamento básico, o cocôzinho não vai direto para Billings. Nesse falando a palavra, nós devemos dizer a verdade. E a verdade é essa, não é só do rico, não. O pobre também faz cocô, faz xixi. E muitos que vão, os pinos, né? Os pobres, né, usam, quebram, põem aí, né? E fora o alimento que as pessoas descartam, né? Que nem às vezes eu vejo, desculpa, ainda bem que não tem nome, caixas de papelão em dias que não são de coleta reciclável. Isso também é um cuidado da palavra de Deus. Porque não adianta ele fazer a parte dele e nós não fazermos a nossa. Se a gente não cuidar daquilo que ele nos deu gratuitamente, a água, o solo, as plantas, o sol. Outro dia eu não discuti, mas um poeta falou, foi provado que um cientista descobriu a vitamina D. Sim, claro, Deus deu a inteligência a esse cientista descobrir a vitamina D. Só que a principal fonte de vitamina D, e que a gente bloqueia com protetor solar, é o quê? O sol. Nossos antigos não tinham problema de carência de vitamina D. Hoje, toda criança, todo adolescente, todo adulto enfornado em apartamentos, né? Não vivem ao ar livre, né? E não tomam. Um ginecologista aqui da UBS, Vila Missionária, ele foi impostamente mandado embora pela questão da idade. Mas muita gente falava, ele é mal-humorado. Não é, Dr. Nelson não era mal-humorado, não, a gente tinha que entender. Ele falou, sabe a melhor coisa? Você pegar, puxar sua blusinha no meio-dia, todo mundo fala que é o sol mais quente, mas pegar sua blusinha, levantar, pegar pelo menos 15 minutos, meia hora daquele sol ali, você vai ter a vitamina D. Hoje em dia a gente toma o quê? Cápsulas de vitamina D, né? Mas a principal fonte é o sol. E quem criou o sol? Então, né, gente, não preciso nem dizer para vocês. Mas vamos ao nosso Levando a Palavra. Não tenho trilha sonora. Aliás, a trilha sonora pode ser do Cáspia Ferraz. Nossa, uma playlist de
atingir o coração. Não me soltes, daí eu acho que ele canta com outros cantores, derrama seu azeite em mim. Então a playlist pode ser realmente do Cáspio Ferraz, do próprio Padre Zezinho, embora ele seja socialista, né? Mas nada contra, eu amo as músicas do Padre Zezinho. Que mais? Padre Marcelo, Frei Gilson, aí um novo cantor, né? Lembrando que os cantores de Cristo, né? Aí deram entrada para esses padres agora, esses freis agora. Então a gente tem que agradecer. E orarmos, gente, para que haja chuva em São Paulo. Vocês viram a secura que tá? Vocês já observaram as plantas como estão? Vocês já verificaram essas coisinhas? Não, né? É que a gente olha sempre pro celular e não olha ao redor. Hoje mesmo postei um vídeo, vai estar lá no Quai ou no TikTok, ainda não sei, falando sobre a beleza de Deus mandar pássaros virem no jardim da gente. A gente não observa mais essas coisas, né? As flores, o crescimento de um botão de rosa. A gente não observa mais isso, é enfornado. Eu não sei o porquê Deus colocou no meu coração de parar uns minutos, vir aqui e ler a palavra junto com vocês. Eu não leio anteriormente, eu leio aqui junto com vocês. E peço ao Espírito Santo que me conduza, porque como eu digo sempre, eu não sou teóloga, não sou pastora, não sou nada. Eu sou uma cidadã aposentada que lê a palavra e que vê muitos jovens que antes iam na igreja e hoje são contra a palavra que é dita na igreja. Querem fazer leis, aí nem preciso dizer quem é, né? Recado é bem claro à pessoa, que eu gosto da pessoa, isso que é o pior, né? Eu gosto da pessoa. Mas, filha, acorda para a vida. Você casou dentro de uma igreja recentemente. Você vai ter filhos. E você está indo a favor de uma colega lá da Câmara dos Deputados contra aquilo que você desde criança praticou, que é a ida à igreja? Filha, acorda. Se volte a Deus, pare com essas leis tolas. É racismo. Tá, me poupe. Gente, hoje não se pode dizer nada que ofende. É difícil, né? Mas vamos ao nosso levando a palavra, que é isso que importa. Orar pela nossa nação, lembrando, feliz a nação cuja Deus é o Senhor. Ainda vou saber direitinho em qual parte da Bíblia está, e quem souber me fale, porque realmente feliz a nação onde Deus está reinando, porque a gente vê na Coreia do Norte, lá Deus não reina, quem reina é um tapado que não quer saber mais de nada, ele se enriquece e a população morrendo. E quantos países estão assim? E vamos, meus queridos, orar pela Venezuela. Não só pela Venezuela, olha, a gente tem muito a agradecer. Embora o Brasil tá nessa coisa de polos opostos, tal, mas os polos opostos se atraem. Quimicamente falando, eu sei disso. Nessa coisas assim, a gente tem que dar graças a Deus que aqui ainda não temos tempestades, tufão, maremotos, né? Terremotos. A gente sente, sim, o tremor da terra. Às vezes, eu sinto aqui da minha casa, quando um caminhão mais pesado passa na rua, porque as moléculas, né, os átomos, estão sempre em movimento. Aí, é ressonância, é química, é física, né? Então, a gente sente movimentar, sim, quando um caminhão mais pesado passa na rua. Eu morro de medo, porque debaixo da minha garagem tem uma baita de uma pedra que não implodiu. Então, toda vez que eu falo, meu Deus, cuida da pedrinha para ela não se movimentar, senão minha casa vai abaixo.
E é a pura verdade, né? Então vamos à palavra. Primeiro, eu queria agradecer vocês que me seguem aqui continuamente, tá bom? E compartilhem, levem essa palavra a outra pessoa, alguém que esteja precisando com mais carinho. Bem, vamos, aqui é o Pérolas de Fé e Sabedoria 2, ele fala que é sobre a questão da saúde mental, né? Questão da saúde emocional. Então, vamos lá. Que nossa vida não seja para agradar aos homens, né? Ou melhor, que nossa vida não seja para agradar os homens, e sim para agradar a Deus. Que não tenhamos vergonha da nossa fé e de viver os princípios que Deus nos ensinou. Leia 1 Tessalonicenses 2, versículo 4b. Falamos não para agradar aos homens, e sim a Deus, que sonda os nossos corações. Quando vivemos para Deus, servimos o outro de verdade, não por interesse, mas por verdadeiro amor, como Jesus serviu. Ele é nosso modelo de vida. Amém. Né? Eu faço um convite. De setembro tá chegando, Bienal do Livro. Vão lá, adquiram bíblias, adquiram livros, né? A GEB São Paulo vai, junto com a Oficina do Livro, vai estar lançando a sua coletânea, né? Sua paulistânia, chamada Não Podemos Nos Calar. Eu estou participando, teve até um concurso, nem sei, né? O concurso é o de menos, mas minhas palavras vão estar lá. Eu falo um pouquinho das pessoas que estão sofrendo, que depois da pandemia a palavra empatia morreu, né? Ou nós enterramos a palavra empatia, ou perdemos-a de vista, porque ela simplesmente não existe mais. No trânsito, nas nossas casas, né, no nosso trabalho, não existe mais. E devemos pensar no que é empatia, ficar no lugar do outro. Que nem, eu sei que muita gente morreu pela Covid, sim, mas a culpa não foi do Bolsonaro. Quer dizer, o mundo inteiro, um monte de gente morreu pela Covid e a culpa foi só do Bolsonaro, gente? Para e pensa, né? Gente, para com loucura também. Eu falo para vocês, eu, cientista, fiz química, sei que minha mãe morreu pela AstraZeneca. Minha mãe mesmo falava, ou você morre da cura, ou você morre da doença, ou morre da cura. E é a verdade, gente. Muitos remédios hoje em dia são dados erroneamente para as pessoas. Então, esse falando, né, levando a palavra, é também algo para ensinar a gente a pensar nas coisas, ter equilíbrio. Como disse o Padre Marcelo, ter equilíbrio emocional. Devemos Você vê que o diafragma quando você inspirar, colocar o ar para dentro, e não é para cortar os pelinhos do nariz, que eles são filtros, tá? Você inspira, o diafragma enche. Você expira, põe para fora, ele esvazia. Então, devemos sim respirar, inspirar e respirar. E a respiração é contrária à fotossíntese. Tá? Um dia eu falo de uma aula aí para vocês, tá bom? Vamos à nossa palavra. Nós já terminamos sabedoria, né? Nós lemos os 19 capítulos do livro de sabedoria. E estamos ainda lendo 2 Macabeus.
Vamos lá, deixa eu ver onde que eu parei aqui, porque a memória aqui é falha, né, gente? Memória assim. Ontem eu tava até me debatendo em umas continhas simples de soma, que é adição. Teve uma hora que a mente estava tão cansada, tão assim fora de si, que eu parei, falei, não, deixa eu fazer aqui pela calculadora, lembrar e tal. Daí bateu, né? Mas olha, haja memória. Bem, eu li para vocês, a última vez que nos vimos, o capítulo 4, versículo do 23 ao 29. Hoje eu vou ler do 30, capítulo 4 ainda, do versículo 30 ao 38, tá bom? São 8 versículos, porém intensos, tá? Como eu digo, eu leio junto com vocês. E eu creio que vocês levarão a palavra. Morte de Onias. Entre mentes, os habitantes de Tarso e de Malos se revoltaram porque sua cidade havia sido entregue a Antíoquides, concubina do rei. Partiu, pois, este a toda pressa para restabelecer a calma, deixando por seu lugar tenente a Andrônico, um dos seus dignatários. Menelau viu que a circunstância lhe era favorável e se reconciliou com Andrônico por meio de objetos de ouro roubados ao templo. Chegou igualmente a vendê-los em Tiro e nas cidades vizinhas. Quando soube disso com clareza, Onias repreendeu, conservando-se retirado no território ineviolável de Dafne, perto de Antioquia. Por causa disso, Menelau tomou a parte Andrônico e induziu a matar Onias. Andrônico dirigiu-se, pois, para junto dele. Enganou-o com astúcia, deu-lhe garantias que lhe confirmou por juramento. Levou-o a deixar seu esconderijo e matou-o no mesmo instante, sem nenhuma atenção à justiça. Não só os judeus, mas também muitos estrangeiros ficaram indignados e consternados com esta morte iníqua. E quando o rei entrou na cidade de Cilícia, tanto os judeus da cidade como também os gregos contrários à violência vieram perquerir o motivo do assassinato injusto de Onias. Antíoque ficou profundamente abatido e, tocado de compaixão, chorou ao lembrar-se da sabedoria e da grande moderação do finado. Exasperado assim por sua cólera violenta, despojou imediatamente Andrônico de suas púrpuras, rasgou-lhe as vestes, mandou-o levar através de toda a cidade até o lugar onde ele havia lançado a mão sacrílega sobre Onias, e ali acabou com a vida do homicida. Assim o Senhor deu-lhe o merecido castigo. Gente, olha aqui como eu falo que eu tô lendo Macabeus, mas tô vivenciando hoje. Quantas coisas nos são roubadas e vendidas ali, né? Celular, relógios, o que é do outro, roubam, furtam, matam por malhança, furtam fios, né? Justamente de postos de saúde onde as pessoas mais carentes precisam, de escolas. Furtaram recentemente aqui de uma das EMEIs aqui da região. Furtam para vender. E os caras, muitas vezes os receptores, aqueles que compram, sabem que é um material furtado. Para que comprar?
Então, assim, e a questão aí do ataque, da astúcia, de atacar, da vingança, disso, daquilo. Gente, olha, de matar homens inocentes. Então, olha, eu falo, não é por mim, mas que o Espírito Santo de Deus esteja me iluminando. Mas, gente, quantas coisas, eu sei que as palavras dignatários, né, andrônico, um nome assim, né, diferente, Antioquides, nomes diferentes, muitas vezes retratam o nosso dia a dia. Já pensaram nisso? Como que ou melhor, como que são as coisas de Deus se costurando? Mas como eu digo, eu não sou teóloga. Busque a palavra, né? Macabeus, segundo Macabeus, capítulo 4, versículo 30 ao 38, com os pastores, com os padres de vocês, porque às vezes a gente não consegue detectar tudo, mas essa palavra está tão vívida nos dias atuais que a gente fica a refletir, né? E com isso eu vou para Apocalipse, pois, por enquanto, ainda Deus não colocou no meu coração o que é para ler direitinho. Mas, da próxima vez, eu assim o farei, a leitura com vocês. Então, vamos ao capítulo... Opa! Nossa, nós já vamos chegar ao capítulo 4, olha só! Então, vamos ler com calma. Segunda parte, o futuro do mundo e da igreja, uma visão geral da introdução. Aqui vamos ler o capítulo 4 em sua íntegra, tá bom? A corte celeste. Quem é especialista em anjos é o padre Marcelo. Eu não sou não, mas há potestades, arcanjos, anjos, diz que os anjos são o dobro do nosso tamanho. Eu tenho 56, imagine meu anjo da guarda, o tamanho dele, né? Então, da velhinha e da minha Mion Alexia é um pouquinho menor. Elas são pequenininhas, mas nos pequenos frascos estão os melhores perfumes, tá? Ou os piores venenos, tá? Isso é uma frase. Então, assim... vamos à palavra. Eu brinco aqui com vocês, porque a palavra de Deus também é isso, a alegria está no coração daquele que tem a Deus, né? Fala em Jesus, mas como eu sei que tem os nossos irmãozinhos muçulmanos, judeus, às vezes ouvindo essa palavra, então também, né? O coração é feliz quando se tem a Deus. Vamos à leitura. Segunda parte, o futuro do mundo e da igreja. Visão geral da introdução. A corte celeste. Depois disso, vi uma porta aberta no céu e a voz de quem falara comigo, como uma trombeta, dizia: sobe aqui e mostrar-te-ei o que está para acontecer depois disso. Imediatamente fui arrebatado em espírito. No céu havia um trono, e nesse trono estava sentado alguém. E quem estava sentado assemelhava-se pelo aspecto a uma pedra de jaspe e de sardônio. O arco-íris rodeava o trono, semelhante à esmeralda. Ao redor havia 24 tronos, e neles sentados 24 anciãos, vestidos de vestes brancas e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Havia ainda diante do trono um mar límpido como cristal, e no meio, diante do trono e ao redor, 4 seres vivos,
cheios de olhos na frente e atrás. O primeiro ser vivo assemelhava-se a um leão, o segundo a um touro, o terceiro tinha o rosto como o de um homem, e o quarto era semelhante a uma águia em pleno voo. Estes seres vivos tinham cada um 6 asas cobertas de olhos por dentro e por fora. Não cessavam de clamar dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o dominador, o que é, o que era e o que deve voltar. E cada vez que aqueles seres vivos rendiam glória, honra e ações de graça, aquele que estava assentado no trono, aquele que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões inclinavam-se profundamente diante daquele que estava no trono e prostravam-se diante daquele que vive pelos séculos dos séculos. E dispunham suas coroas diante do trono, dizendo: Tu és digno, Senhor nosso Deus, de receber a honra, a glória e a majestade, porque criastes todas as coisas, e por tua vontade é o que existem e foram criadas. Olha, gente, que lindo, né? Deus criou tudo. E aqui fala de como está, né? Como João viu a questão do celestial, da sua ordem celestial. Os sonhos, né? Sonhos, visões, se forem vindos de Deus, sempre serão gratos. Daniel, né? Ele decifrou o sonho de Nabucodonosor, né? A cabeça de ouro, depois prata, depois o ferro, bronze, eu não me lembro direito no momento. José teve os sonhos, decifrou também o sonho de Faraó, né? Quantos sonhos. Eu lembro que eu tive um sonho quando criança e até hoje eu não vi quadro nenhum igual. Alguns, o que mais se assemelha é aquele quadro que o padre, sem brincadeira, gente, é o que mais se assemelha ao sonho que eu tive, com a visão que eu tive, com aquele quadro que aparece na missa do Padre Marcelo ultimamente, né, que ele põe lá na frente. Eu sonhei que eu estava subindo uma escada, ainda tinha terra a minha rua, eu era pequena. Eu escutei uma voz do alto: não olhes para trás. É o que eu mais faço, gente, muitas vezes, é olhar para trás. E Deus já estava me falando: não olhes para trás. E eu fui subindo. Passei uma nuvem mais densa, né? Mais cheia de rajadas, isso, aquilo, mais escura, e uma nuvem mais leve. Agora, não sei qual que foi a primeira, qual que foi a ordem. Eu sei que eu me sentei na mão de alguém e toquei sua barba. Ele me falou muitas coisas, gente. A única coisa que eu me lembro é: não olhe para trás no momento que eu estava subindo aquela escada. E quantos de nós olhamos para trás? Mas será que a gente se arrepende do que fez? Será que buscamos a verdade em tudo? Então tá aí, gente. Busquemos a verdade. A verdade é uma só. Está em João, se eu não me engano, capítulo 14. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então, não é eu, né? Cristo falando para as pessoas. Fiquem com Deus, paz, bem, todo tipo de saúde também. E, por favor, comentem e sigam. E vamos levar a palavra a todas as criaturas do mundo, a todo o universo. Paz e bem.
Como simples dona de casa, sim, mas vamos levar a palavra. Tchau, tchau.